Olá, está no ar o Horizonte Notícia Entrevista. As redes sociais se tornaram uma eficiente ferramenta de comunicação. Atualmente, por meio delas, as pessoas se informam, dão opinião e debatem sobre diversos assuntos. Mas em relação a alguns temas, como a política e a tomada de decisões públicas, elas podem ter um efeito negativo. Para falar sobre o assunto, nós recebemos no programa de hoje o professor das Relações Internacionais da PUC Minas, Dani Zarredin. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença. Bom, vamos falar um pouquinho aí, então, desse fenômeno, né, recente aí das redes sociais, em que se fala de tudo, inclusive de política, né? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo que a internet já foi uma revolução tremenda para as relações humanas, sociais, políticas e internacionais, né? E o advento das redes sociais, ela vai dar uma substância diferenciada para a internet, né? Para esse meio de comunicação, que tem se tornado cada vez mais democrático, mais inclusivo. Então, eu vejo que existem, sim, pontos muito positivos na criação e na democratização desse meio de comunicação, principalmente do ponto de vista dos serviços públicos, que tem sido melhorado, né, com o tempo. E, no caso das redes sociais, a gente percebe que o impacto ele tem dois lados. Um lado positivo, do reencontro com colegas, né, que nós não vemos há 20 anos, com familiares, com algumas questões que nos ajudam no dia a dia. Então, eu acho que ela tem um ponto muito positivo de consolidação, até mesmo de articulação e cooperação da sociedade civil, né? Segurança, política, sociedade como um todo. É muito bacana, muito positivo. Agora, o que me causa temor, né? Tanto na internet quanto nas redes sociais? Nós vimos o papel que a política tem tomado no nosso país. E a busca que nós, né, enfrentamos diariamente com a verdade, não é? Com uma postura mais ética de todos. E no caso das redes sociais, como é uma rede que não tem uma regulação muito clara, né? Ela se transforma num palco onde nós temos muitas verdades e muitas inverdades, nós temos elogios e injúrias. E do ponto de vista da política, meu Deus do céu, né? Vivemos um momento de grave situação política no país, de grave crise ética e moral no país, e as redes sociais começam a ser utilizadas como instrumento de favorecimento político dos partidos e das posições. E isso faz com que, num espaço como esse, onde nós não temos uma regulação muito clara, claro que existe legislação hoje que opera sobre a internet, mas como se monitora isso e como se pune posições erradas, né, nas redes sociais, na internet, ainda é muito, muito prematuro, é muito imaturo, digamos assim. Então, como os políticos utilizam de propagandas enganosas, como os políticos usam de inverdades contra os seus adversários, inverdades que podem colocar em xeque a própria vida do adversário. É algo inaceitável. Então, eu vejo com muito temor, inclusive nas próximas eleições, como que eles vão se apropriar disso, não é? Por quê? Porque nós já vimos no fascismo, no nazismo, como a propaganda foi utilizada de maneira perigosa, né? Até mesmo como alimentou-se a perseguição de judeus, de negros, de homossexuais, de árabes na Segunda Guerra Mundial, e como que a comunicação não regulada, né? Claro que o princípio da comunicação deve ser liberdade de expressão, mas o limite disso é a liberdade do outro, claro, né? É como que o outro é resguardado na sua liberdade. Então, longe de mim dizer que, é óbvio, a imprensa tem que ser livre, mas dentro de parâmetros legais que permita que o outro possa ter condição de se expressar, né, livremente e de não ser colocado numa condição negativa ou de inverdade. E tudo isso, né, que o senhor está dizendo aí, do que é divulgado, do que é transmitido e replicado com uma velocidade imensa, né, com um alcance imenso e que acaba provocando um acirramento aí de ânimos, como a gente também tem visto, né? Olha, essa sua colocação, ela é certeira, né? A compressão, tempo-espaço que nós vivemos hoje, como que as redes sociais e a internet pressiona isso, é mais impressionante ainda. Então,
Quando você olha para 10 anos atrás ou 20 anos atrás, uma notícia até chegar, até repercutir, até transformar uma realidade, muitas vezes demorava dias, semanas, meses ou anos. Hoje, um post de alguém, um comentário de alguém, vamos pegar o Trump e seus posts, né? Vamos pegar outros políticos, o impacto é quase que imediato. Então, seja para o lado positivo, de denunciar uma inverdade, de denunciar um crime, de denunciar algum problema, como que a repercussão nos auxilia a lidar com aquilo, ou até mesmo como que nós destruímos a vida das pessoas, como uma mentira. É de imediato. Então, a compressão desse tempo e espaço na nossa realidade tem mudado, inclusive, nossas relações sociais. Sim. É tudo muito mais imediato. E as relações se tornam também mais imediatas. Isso é uma outra consequência das redes sociais, né? E uma coisa grave também, um outro aspecto grave, você falou de notícias nem sempre verdadeiras. A gente tem visto um fenômeno aí, as chamadas fake news, né? Essas notícias que também correm, são tomadas como verdade aí por milhares de pessoas, né? Sem dúvida. E isso é um problema ético e moral profundo que nós vivemos hoje. Quando você pega uma notícia que é trabalhada, tratada artisticamente, do ponto de vista, inclusive, metodológico, e é uma mentira contra o outro, e num espaço onde você não consegue capturar ou fiscalizar, porque as maneiras e as formas que os bandidos utilizam, porque eu vejo pessoas que fazem isso como bandidos, que fazem isso na internet, usando outros IPs, outros endereços de IPs, né? O impacto que isso tem é absurdo, né? Absurdo para uma política do bem, né? Para uma conscientização do bem, porque é uma mentira. Agora, por que isso tem muita força na internet? Porque os políticos mal intencionados sabem que o impacto é quase que imediato. Sim. Sabem que a difusão da informação é muito ampla e muito forte. E sabem que a impunidade, ainda nesse campo, reina. Então, nós temos que pressionar, a sociedade civil tem que pressionar, as organizações da sociedade civil, igreja, universidade, escola, políticos, têm que pressionar para que a próxima campanha seja norteada de uma perspectiva muito mais diferente do que nós temos visto anteriormente. É muito sério. Sim. A gente, como um internauta, como eleitor, como cidadão, o que a gente pode fazer? A gente, seres únicos aqui, o que eu posso fazer para tentar ajudar esse cenário? Olha, nas minhas aulas eu falo para os meus alunos, se você encontra uma notícia ou uma informação que é muito simplista ou que é muito, digamos assim, que acirra muito as posições, a sua posição é muito importante para não jogar aquilo para frente. Então, que você seja um ser humano com uma postura crítica, capaz de avaliar, mas isso será que é verdade mesmo? Será que é mentira? Mesmo que aquilo favoreça uma posição minha, ou um pensamento meu, ideológico, pessoal, mas será que isso é verdade? Mesmo que seja um inimigo é demais, né? A gente não pode ter inimigo político, né? Que a gente tenha um oponente político, né? Que tenhamos um oponente político. Mas será que isso é uma verdade? É tão pasteurizado isso aqui? É tão simples? Então, que nós busquemos a verdade sempre, numa postura crítica, com uma formação, digamos assim, espiritual, cristã, naquilo que você acredita, e também com a postura crítica da sua formação escolar e acadêmica. E que nós não aceitemos, porque o mal que nós criamos, ao repercutir isso para frente, uma mentira, algo que vai acirrar posições de ódio, de raça, de crença, é muito perigoso. Nós somos os atores principais disso. Porque se a sociedade como um todo se articula e não aceita mais esse tipo de coisa, e tem formação educacional, familiar e crítica, nós diminuímos 90% desses problemas. Com certeza. E para diminuir essa questão dessas discussões que não levam a lugar nenhum, insultos, e voltar a um debate construtivo, que é o que precisa, né? Para a gente, desse momento político que a gente está vivendo, né? Com certeza, né? A política brasileira, nos últimos anos, tem se virado muito mais para os movimentos táticos, isso é, que movimento que eu posso fazer para ganhar a eleição? Mesmo que aquilo seja algo danoso para o outro,
mesmo que seja antiético, mesmo que seja imoral, uma perspectiva ainda muito de uma política realista, né? De que os fins justificam os meios. Na verdade, nós temos que fazer uma revolução nessa perspectiva, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. O que não me convém, eu não faço, né? Então, é importante que nós tenhamos essa perspectiva, né? De que não, o que é certo, o que é correto e o que é produtivo para a sociedade brasileira. Quais são os debates que nós temos que enfrentar, né? Então, não são movimentos táticos só para alcançar o objetivo final, que é vencer uma eleição, mas o que de fato eu posso fazer para transformar a realidade do meu eleitor e da minha sociedade, daqueles que vão votar em mim e daqueles que não vão votar em mim. Então, é uma revolução ética, moral que o nosso país precisa. E que depende de cada um de nós também, como muito de nós. Integrantes aí de todo esse cenário. Porque né? somos os principais usuários das redes sociais. Eles só utilizam dessa forma porque sabem que tem apelo Sim. entre nós. Tá né? certo. Agradeço muito a presença do senhor, os esclarecimentos aí, que esse debate é tão importante, né, professor? Eu que agradeço. Muito obrigado. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima entrevista.